Rádio França Internacional. Segunda parte da nossa emissão, hoje é dia do programa Vida em França, mas antes temos o convidado de Catarina Falcão. Trata-se de Rui Jorge Semedo, investigador no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa na Guiné-Bissau. Convidado. A Guiné-Bissau foi eleita há uma semana para presidir a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO, sendo a primeira vez que um país lusófono está à frente desta organização internacional que agrupa 15 países africanos. Para Rui Jorge Semedo, investigador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau, a escolha do seu país não foi a melhor, porque a Guiné-Bissau tem tido dificuldade em cumprir internamente com os preceitos democráticos da CEDEAO. Politicamente houve uma manifestação de agrado por parte, sobretudo, dos partidos com a representação parlamentar. Agora, o problema é, eu acho que de outra vertente, né, sobretudo da parte, né, da sociedade com pensamento crítico mais apurado, sobre os critérios, né, que levaram com que a CEDEAO eleger a Guiné-Bissau para assumir a presidência, sabendo que a Guiné-Bissau é um dos membros, né, fundador da CEDEAO, e só agora é que a CEDEAO decidiu, né, eleger a Guiné-Bissau para ocupar este posto. Ou seja, para mim isso mostra claramente que a CEDEAO nunca foi uma organização democrática, tendo uma comunidade com 15 países e apenas 2 países lusófonos até então não tinham assumido esta posição na CEDEAO por lado. Por outro lado, é também analisar até que ponto podemos observar a CEDEAO como uma comunidade que lute, sobretudo, para o aperfeiçoamento da democracia nos seus respectivos países. Vendo nesta ótica, fica evidente que a Guiné-Bissau, nesse quesito, ainda não estava e nem deveria estar ainda em condições de assumir a presidência, porque internamente tem tido muita dificuldade, não é, de cumprir com os preceitos democráticos. Ou seja, não se pode, não é, indicar ou eleger um país para assumir este posto, que é muito importante a nível da comunidade, sabendo que este país ainda tem problemas graves de cumprimento com a regra do jogo. Ficaria melhor, não é? Eu, enquanto guinense, me orgulhava, por exemplo, ver a Guiné-Bissau assumir este posto, mas também cumprindo internamente aquilo que são as regras democráticas. Por isso, talvez, seria melhor, por exemplo, Cabo Verde, né, que é um país aqui a nível da sub-região, tem tido uma postura muito responsável, uma postura compatível, né, com as regras democráticas para assumir, até porque teria mais legitimidade de lidar com assuntos quentes, né, que a comunidade hoje está a enfrentar, que é o assunto relacionado com as questões de alteração democrática e constitucional em alguns países, caso, por exemplo, da Guiné-Conakry, do Mali e do Burkina Faso. A Guiné-Bissau, eu não acho que teremos condições realmente de poder influenciar o cumprimento, né, das normas democráticas nesses países que agora acabo, né, de mencionar. E Cabo Verde certamente estaria em melhores condições, teria uma autoridade e legitimidade, né, para poder enfrentar e para poder influenciar o regresso, né, à normalidade constitucional nesses países, mas e não só, também poder influenciar, sobretudo, a consolidação do processo democrático em toda a comunidade da CEDEAO. Então, na sua perspectiva, por que é que Guiné-Bissau foi eleita? Eu acho que há fatores objetivos e subjetivos, né? Sobretudo no que diz respeito, não é, a objetivos, tem tudo a ver, né, com a investida que a CEDEAO tem levado a cabo aqui na Guiné-Bissau. Primeiro, né, relativamente à questão da presença da Força Militar da CEDEAO, também relativamente à questão das eleições, né, legislativas que agora se avizinham. Então a CEDEAO está a tentar dar uma maior robustez, uma maior importância ao Presidente da República da Guiné-Bissau para poder conduzir o complexo processo em que o país está a enfrentar. E não é, na verdade, uma indicação merecida, mas eu acho que foi nada mais, nada menos que um gesto de solidariedade, né, para poder dar uma certa importância, entre aspas, calçar, né, o Presidente da República para poder ter uma maior segurança para lidar com esses aspectos, né, endógenos que o país nesse momento está a enfrentar. Eu não vejo
esta indicação ou esta nomeação numa perspectiva que não tem nada a ver com o atual contexto político na Guiné-Bissau. E o Presidente da República certamente precisava e precisa, não é, desta oportunidade para poder influenciar a sua investida de controlar o poder na Guiné-Bissau. A força da CDAO já está há algum tempo na Guiné-Bissau. O que é que se sabe sobre esta força? Onde é que eles estão? Quem é que constitui esta força? Muito honestamente, ninguém sabe nada sobre esta força. Não é? A força chegou sem qualquer debate no Parlamento, que era para poder dar a conhecer a população em geral sobre a missão, não é? Sobre o mandato desta missão. Portanto, nós nos encontramos, né, com militares aqui, particularmente em Bissau, mas ninguém sabe nada. Eu sei que estão alojados num clube militar e não sei qual é o motivo. Na verdade, nem de uma forma oficial houve uma comunicação por parte da Presidência da República a informar o objetivo da missão, o tempo da missão e muito menos da parte da CDAO, porque não foi envolvida, né, neste processo como tinha acontecido em tempos, porque a Guiné-Bissau já é a terceira vez que a Guiné-Bissau está a receber uma força dessa natureza. Noutras vezes havia o cumprimento de preceitos, né, legais para que a força pudesse vir. Desta vez não, eu acho que a CDAO está mais preocupada, não é, em atender às exigências, entre aspas, não é, do Presidente da República, do que realmente se alinhar com as normas constitucionais aqui do país. Portanto, é o que nós acompanhamos. A CDAO, por exemplo, sabe muito bem de que não foram levadas em conta os resultados eleitorais de março de 2019, ou seja, das legislativas, mas nunca fez o caso de poder influenciar o cumprimento, não é, dessas eleições, não é, que o partido vencedor possa assumir o seu mandato. Então, a CDAO está, como em qualquer outro país, não é, da comunidade, sempre esteve preocupado apenas com a figura do Presidente da República. Sempre esteve preocupado em reforçar os poderes dos Presidentes da República, se não se preocupara em procurar influenciar o equilíbrio, não é, no funcionamento dos órgãos responsáveis, não é, pelo funcionamento da democracia, quer em países que adotaram o presidencialismo como modelo político, como os que adotaram o CIMI como o seu modelo. Ou seja, a CDAO está numa tentativa de uniformizar o modelo político na sub-região, sabendo que tem países que não adotaram o modelo presidencialista, mas há um esforço tremendo para fazer, sobretudo, o país frágil como a Guiné-Bissau, embarcar nesta onda de presidencializar a toda a comunidade. Desde fevereiro que a Guiné-Bissau vive um período de convulsão política, se podemos dizer assim, com o alegado golpe de Estado. Neste momento a situação está mais apaziguada, houve momentos de violência, houve ameaças feitas a certas figuras políticas, a certas figuras da sociedade civil. Neste momento está mais apaziguada a situação? Bom, creio que a situação está mais apaziguada. Eu acho que aqui vive-se, não é, um clima muito forte de amordaçamento, não é, de liberdade de expressão, sobretudo, não é, quando tem a ver com o posicionamento político, não é, então há um poder oculto, não é, os tais casos, por exemplo, que as autoridades aqui policiais costumam dizer de casos isolados. Então eu acho que isso inibiu um pouco a intenção, ou seja, o direito dos cidadãos e das instituições, sobretudo políticas, de manifestarem as suas liberdades. Então, estamos aqui a viver não um clima de apaziguamento, mas um clima de amordaçamento, né, das liberdades fundamentais, das liberdades democráticas, sobretudo um clima de perseguição, né? Há bem pouco tempo atrás foi sequestrada uma menina e até hoje ainda não tivemos nenhum pronunciamento de autoridades policiais sobre este caso, mas segundo a denúncia de um dos tios da menina, a menina foi sequestrada supostamente pelas autoridades, sob condição, porque o pai dela vive no exterior, o pai é um dos críticos, né, ao atual regime, condição de ele voltar ao país para que a menina fosse libertada. Mas isso não aconteceu, tendo em conta algumas pressões, sobretudo por parte da Liga Guinense dos Direitos Humanos, e a menina acabou por ser libertada, mas
continua-se, não é, a viver neste ambiente de insegurança, de risco e de incerteza. É exatamente o que tem acontecido desde 2020 a esta parte. As pessoas vivem num clima de terror, de risco e de medo, não é? Porque não se pode exprimir de uma forma aberta, não é, aquilo que tu pensas, sob o risco de ser sequestrado, de ser violentado. Ouvimos Rui Jorge Semedo, investigador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau, que denuncia um clima de medo e amordaçamento a quem é crítico do regime de Umaro Sissoko Embaló na Guiné-Bissau.